Galera, vocês que vão fazer o concurso de auditor fiscal e estão com dificuldades em estatística. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui alguns vídeos resolvendo algumas questões de estatísticas dos assuntos o mais diferenciados possíveis, na intenção de passar uma ideia para vocês de como é que vai ser essa prova. Vamos começar com essa questão que foi cobrada no concurso de auditor fiscal Cefaz do Rio de Janeiro no ano de 2014. Aqui a banca em questão é FCC. Então, eu vou começar a ler a questão e à medida que eu for lendo e encontrando palavras-chave, eu vou identificando essa palavra e dizer para vocês as conclusões que podemos tirar. A questão começa assim: sabe-se que x é uma variável aleatória com distribuição binomial. Cara, quando ele disse isso, que trata-se de uma distribuição binomial, já tem um conjunto de informações que é muito importante que vocês saibam. Que informações são essas? Em uma distribuição binomial, nós temos o que chamamos de eventos independentes, em onde vamos destacar apenas dois resultados possíveis. Um desses resultados vamos chamar de sucesso, que vamos representar a probabilidade desse sucesso ocorrer pela letra P. E a outra possibilidade seria o que vamos chamar de fracasso. Lembrando que essa ideia de sucesso e fracasso ela é bem subjetiva, para você não pegar o pé da letra. Ou seja, não vai pensar que sucesso necessariamente esteja associado a algo bom e fracasso a algo ruim, tá bom? Só para diferenciar que o sucesso seria ocorrer o que se pede no problema e o fracasso seria não ocorrer o que se pede. Então, nas distribuições binomiais, temos esses dois resultados possíveis, que são o sucesso e o fracasso. A probabilidade de ocorrer o sucesso eu estou representando por P, e a probabilidade de ocorrer o fracasso eu vou representar por Q. E o que eu acho interessante é que, como eles são eventos independentes, o fato do sucesso ter ocorrido não vai interferir no fato do fracasso ocorrer ou não ocorrer e vice-versa, eles também são complementares. Por quê? Porque se não ocorre o sucesso, é porque vai ocorrer o fracasso. Isso significa dizer que se eu pego a probabilidade de ocorrer o sucesso e somo com a probabilidade de ocorrer o fracasso, isso vai representar simplesmente todas as possibilidades possíveis. Isso vai ser 100%. 100 sobre 100, isso vai ser igual a 1. Isso significa dizer que se eu te perguntar qual é a probabilidade de ocorrer o sucesso, você pode dizer para mim que é 1 menos a probabilidade de ocorrer o fracasso, tá bom? Muito bem. Então vimos que em uma distribuição binomial temos dois resultados possíveis, o sucesso e o fracasso. Qual é uma outra característica de uma distribuição binomial? É que ela é repetida um número de vezes. Então, vou representar aqui pela letra N o número de vezes em que os ensaios eles são repetidos. O número de vezes que o experimento, vamos chamar assim, o experimento ocorre. Então, eu destaquei que esse experimento está ocorrendo N vezes e toda vez que ocorrer ele não vai interferir no que vai ocorrer na situação seguinte, porque trata-se de eventos e situações independentes. Mas é muito importante destacar aqui um detalhe. Para ser considerada realmente uma distribuição binomial, o número de vezes ou o número de ensaios que ocorreu tem que ser necessariamente maior ou igual a 2. Porque você às vezes está fazendo uma prova de concurso e você tem uma situação que você tem eventos independentes, você também tem sucesso e fracasso, mas ocorreu apenas uma vez. Quando essa situação ocorre, você não tem mais uma distribuição binomial. Você passa a ter o que chamamos de distribuição de Bernoulli, tá bom? Que isso fique bem claro para você. Professor, qual é o objetivo dessa distribuição binomial? É o seguinte, vamos imaginar que esse evento, como eu já disse, ocorreu N vezes. Dessas N vezes, vamos supor que o sucesso ocorreu exatamente K vezes.
Evidentemente, como só temos duas possibilidades e elas são excludentes, se ocorreu sucesso, não ocorre o fracasso e vice-versa, e ela foi repetida N vezes. Se o sucesso ocorreu K vezes, é porque o fracasso deve ter ocorrido as demais vezes. Como o total de vezes é N e o sucesso ocorreu K vezes, então o fracasso necessariamente deve ocorrer N menos K vezes. Então, qual é o objetivo? O objetivo é você calcular a probabilidade do seu sucesso ocorrer exatamente K vezes. Seria a probabilidade da sua variável aleatória estatística X, ela ser igual a K. O que é que isso quer dizer? Eu estou calculando a probabilidade do sucesso ocorrer K vezes. Então, se o sucesso ocorreu K vezes, é porque essa probabilidade do sucesso P, ela se repetiu K vezes. Por isso que eu vou colocar aqui P elevado a K. Evidentemente, a probabilidade de ocorrer o fracasso, ela já se repetiu as demais vezes, que são quantas? N menos K vezes. Aí você diz, então está tudo resolvido. Eu digo, não. Por que não está tudo resolvido? Porque é muito importante que vocês identifiquem, dentre as N vezes que foi repetidas, as K vezes que o sucesso ocorreu, ocupa exatamente que posições? Foi o quê? As K primeiras? As K últimas? As K intermediárias? E assim, sucessivamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é, dentre as N vezes que meu experimento foi repetido, eu devo escolher as K vezes que vai ocorrer o sucesso. Para isso, vamos lançar mão de algo na análise combinatória chamada de combinação. Então, vou aqui multiplicar por combinação de N tomado KK. O que é que eu estou fazendo? Eu estou determinando um número de maneiras que eu posso escolher dentre as N vezes que a minha experiência foi repetida, as K vezes que o sucesso ocorre. É como se isso daqui representasse, pessoal, o número de maneiras que existe de escolher K elementos distintos dentre N elementos dados. É como se eu estivesse fazendo isso. Professor, existe uma fórmula específica? Existe. Você pode calcular a combinação de N tomado KK usando essa expressão, que é N fatorial sobre K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Mas, professor, eu não sei quem é esse fatorial. O que é esse tal desse fatorial? É o seguinte, se eu te perguntar quem é 5 fatorial, você vai me responder que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, é o produto de todos os naturais do 5 até chegar no número 1. Isso quer dizer que se eu te perguntasse quem é 3 vezes 2 vezes 1, você vai me responder que é 3 fatorial. Então, chega a uma conclusão que o 5 fatorial pode ser representado como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tá bom? Isso ficou claro para vocês? Então, por exemplo, se eu peço para vocês determinarem de quantas maneiras eu consigo escolher as 3 vezes que vai ocorrer o sucesso, sabendo que meu experimento foi repetido 10 vezes. Então, eu quero determinar as 3 das 10 que o sucesso ocorreu. De quantas formas eu posso fazer essa escolha? Então, vou calcular combinação de 10, 3 a 3. Se eu faço esse cálculo, como é que fica? Fica 10 fatorial sobre 3 fatorial, e aqui que multiplica 10 menos 3 fatorial, tá bom? É como se eu estivesse pegando o sucesso, ordenando ele em fila, eu sei que ele repetiu 3 vezes, e o nosso fracasso, evidentemente, ocorreu as demais vezes. Quantas são as demais vezes? 7. Então, em outras palavras, é como se eu estivesse te perguntando de quantas maneiras eu posso colocar essas 10 letras em fila. Então, o número de formas que eu tenho de colocar essas 10 letras em fila é 10 fatorial. Só que quando eu fiz isso, eu contei as ordenações entre as letras repetidas, Q com Q e P com P. E o problema é que se eu trocar de lugar Q com Q ou P com P, não muda. Então, eu tenho que descontar as ordenações que não geram novas filas. Então, tenho que descontar as ordenações dos 3 P's e as ordenações do 7Q. Por isso que fica essa formulazinha aí, tá bom? Uma outra coisa que você precisa saber é que em uma distribuição
binomial, é muito comum aparecer essa palavra média. E essa palavra média, ela é sinônimo de uma palavra chamada de esperança. E a esperança, você pode considerar ela como sendo uma variável. Esperança, tá aqui. Então, o que seria a esperança? A esperança de uma determinada variável aleatória x é a média. Então, vamos imaginar o seguinte, para vocês entenderem. Eu tenho um experimento que ele foi repetido 10 vezes. 10 vezes ele foi repetido. E eu sei que a probabilidade de ocorrer o sucesso é 40%. Então, se eu te fizesse a seguinte pergunta, qual é o número de sucessos que são esperados dentre essas 10 vezes que essa experiência foi repetida? Ora, como eu sei que a probabilidade da experiência de ocorrer o sucesso é 40%, é de se esperar que o sucesso ocorra em 40% das vezes. Então, é de se esperar que o sucesso ocorra em 40% das 10 vezes que a experiência foi repetida, que é 4. Esse 4 seria exatamente o que chamamos de esperança, valor esperado ou média. Então, em média, toda vez que essa experiência é repetida 10 vezes, em média, o sucesso ocorre 4 vezes, tá bom? E uma outra coisinha também que vocês precisam entender, que ele aparece também, é muito comum, é o conceito, pessoal, de variância. Variância. O que é a variância? A variância, nessas circunstâncias, em uma distribuição binomial, a variância de uma variável aleatória x, você vai calcular ela pegando o produto do número de vezes que a experiência foi repetida, pela probabilidade de ocorrer o sucesso multiplicada pela probabilidade de ocorrer o fracasso. Você nota que quando você calculou a esperança, você pegou o produto da probabilidade de sucesso e multiplicou pelo número de vezes que a experiência foi repetida. Então, eu digo que quando eu pego o número de vezes que a experiência foi repetida e multiplico pela probabilidade de sucesso, eu tenho uma esperança. E para você achar a variância, é como se você tivesse pego a esperança e multiplicado pela probabilidade de ocorrer o fracasso, que é o número de vezes que a experiência foi repetida. E isso em se tratando de uma distribuição binomial. Então, nessas circunstâncias, vou apagar isso aqui, qualquer coisa você volta o vídeo. Como é que eu devo proceder para resolver essa questão? A questão, ela diz o seguinte, ela garantiu que você tem uma x, é uma variável aleatória, com uma distribuição binomial com média 2p. Então, você já sabe. Quando ele usou essa palavra média, ele está se referindo aqui à esperança. Então, ele está dizendo que a esperança é igual a 2p. Ele também garantiu que trata-se de uma distribuição binomial. Ora, se trata de uma distribuição binomial, eu posso dizer que a esperança é simplesmente o produto do número de vezes que o experimento foi repetido pela probabilidade P de ocorrer o sucesso. Você percebe que eu posso cancelar P com P e chegar à conclusão em que essa minha experiência com a variável aleatória x, ela foi repetida exatamente 2 vezes. Então, só essa informação já serviu para isso. Professor, mas ele deu outra informação, que a variância é 2p menos 2p ao quadrado. Eu digo que tipo assim, uma informação ela é inútil. Ela não acrescenta nada. Vou te mostrar por que ela não acrescenta nada. Porque quando ele fala que a variância da nossa variável aleatória é 2p menos 2p ao quadrado, você percebe que se eu colocar 2p em evidência, fica 2p que multiplica 1 menos p. Você sabe que esse 2 aí é o número de vezes que a experiência foi repetida. A gente já achou. Você sabe que P é a probabilidade de sucesso. E 1 menos P representa a probabilidade de fracasso. Ora, a gente já sabe antes de iniciar a resolução da questão que a variância da variável aleatória x nessa distribuição
é resultante do produto, do número de vezes que a experiência foi repetida, pela probabilidade de sucesso, pela probabilidade de fracasso. Então, é uma informação que, na questão, não acrescenta, não influi e não contribui absolutamente nada. Ela só veio confirmar algo que a gente já sabia, tá bom? Então, vamos lá. A primeira informação, sim, foi útil porque eu determinei que a minha variável aleatória x, ela foi repetida duas vezes. É resultante de 2 ensaios. Agora, olha bem, no item 2, ele falou de uma outra variável aleatória. Ele falou de uma variável aleatória y. E ele falou que a média, já sabemos o que é média. Lembrando que aqui refere-se, pessoal, aqui variável aleatória, aqui refere-se à variável aleatória x. Aqui já é outra variável aleatória, já a variável aleatória y com média 5p. A gente já sabe que quando usa essa palavra média, ele está se referindo à esperança. E nós sabemos que numa distribuição binomial, que a esperança é resultante do produto do número de vezes que a experiência foi repetida pela probabilidade de sucesso. Ah, professor, está lá em cima. Não, lá em cima refere-se à variável x. Nós estamos falando aqui de outra variável, variável y. Então, essa esperança, essa média, ele garantiu que é exatamente 5p. Se eu cancelar p com p, eu chego à conclusão que meu n é igual a 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha experiência realizada pela variável aleatória y, ela já se repetiu 5 vezes, tá bom? Então, diante disso, vem a terceira afirmação. Ele diz que a probabilidade de x ser inferior a 2 é igual a 15 sobre 16. Você nota que ele está te dizendo que a probabilidade do sucesso ocorrer um número de vezes inferior a 2 é 15 sobre 16. Isso em se tratando da variável aleatória x. Então, professor, como é que eu faço esse cálculo, essa probabilidade? Quando ele disse que a probabilidade da sua variável aleatória ocorreu um número de vezes inferior quer dizer menor do que 2, isso significa dizer que para ela só tem duas possibilidades. Ou ela vai ocorrer nenhuma vez, ou ela vai ocorrer exatamente uma vez. Então, calcular a probabilidade da minha variável aleatória x ocorrer um número de vezes menor do que 2 é calcular a probabilidade dela ocorrer nenhuma vez ou dela ocorrer apenas uma vez. Lembrando que a minha variável aleatória x, ela foi repetida, esse experimento, 2 vezes. Então, professor, como é que se calcula essa probabilidade do x, do meu sucesso ter ocorrido nenhuma vez? Eu digo simples. O que é que você vai fazer? Você vai usar aquela expressão que eu te falei. Você sabe que a sua experiência foi repetida quantas vezes? 2. Das 2, eu tenho que escolher as vezes que o sucesso vai ocorrer, que no caso aí é 0. Então, combinação de 2, tomado 0 a 0, vezes a probabilidade de sucesso, você representa por P, elevado ao número de vezes que ele vai ocorrer. Ele vai ocorrer 0 vezes, multiplicado pela probabilidade de ocorrer o fracasso, que é que? Como eu sei que a experiência foi repetida 2 vezes e o sucesso não ocorreu nenhuma vez, é porque o fracasso deve ter ocorrido as demais vezes, ou seja, 2 vezes. Mas você nota que eu tenho um ou ainda, eu tenho a probabilidade de sucesso ter ocorrido uma vez. O que é que eu devo fazer? Eu sei que a experiência foi repetida 2 vezes, das 2 vezes que ela foi repetida, eu tenho que escolher a única vez que ela apareceu. Então, de quantas formas ela pode aparecer uma vez, sabendo que ela foi repetida 2 vezes? Combinação de 2, 1 a 1. Multiplicado pela probabilidade de sucesso, elevado ao número de vezes que ocorreu, que foi 1, vezes a probabilidade de ocorrer o fracasso, elevado ao número de vezes que foi 1. Essa probabilidade, ser menor do que 2, a questão forneceu dizendo que era exatamente 15 sobre 16. Então é isso que ele está fazendo nessa questão, tá bom? Então, nessas circunstâncias, como é que eu faço? O que é a combinação de 2 0 a 0? É um número de formas que eu tenho de escolher 0 elementos dentre 2. De quantas formas eu posso escolher 0 elementos dentre 2, professor? Uma forma. Uma forma, sim. Que forma é essa? Não escolher nenhum. A não escolha, ela também é uma escolha. Então, de quantas formas eu posso escolher nada dentre 2 elementos? Uma forma. Que forma é essa? Não escolhendo nenhum dos 2 elementos. Então, onde tem combinação de 2, 1 a 1, eu coloco 1. Ou de 2, 0 a 0, eu coloco 1. P elevado a 0 vai dar 1 vezes Q ao quadrado. Mas, combinação de 2, 1 a 1 é o número de formas que eu tenho que escolher um elemento dentre 2. É claro que são 2 formas.
Se eu tenho 2 camisas e quero escolher uma, eu tenho 2 opções de escolha. Vezes P elevado a 1, vezes Q elevado a 1. Essa probabilidade, de acordo com o dado fornecido pela questão, é 15 sobre 16. E aí, para você desenrolar, você tem que lembrar que a probabilidade de ocorrer o sucesso em uma distribuição binomial é 1 menos a probabilidade de ocorrer o fracasso. Então, nada me impede de substituir essa expressão aqui de baixo lá em cima. Então, aqui em cima, onde tem P, eu coloco 1 menos Q. Então, como é que vai ficar nessas circunstâncias? Vai ficar Q ao quadrado mais 2 vezes P, mas quem é P? 1 menos Q, vezes Q é igual a 15 sobre 16. Aí. Então, você nota que se eu resolver essa expressão, eu vou achar a probabilidade do fracasso. O quê? E se eu sei a probabilidade do fracasso, eu sei a probabilidade do sucesso. Então, aqui nós temos Q ao quadrado. Aqui eu fazendo a distributiva 2Q menos 2Q ao quadrado. Isso aqui é igual a 15 sobre 16. Aqui eu tenho Q ao quadrado menos 2Q ao quadrado. Fica menos Q ao quadrado. Operei isso com isso. Mais 2Q. Esse 15 sobre 16 eu vou passar para o primeiro membro. Então, passa negativo. Então, o que é que eu tenho aí? Uma equaçãozinha do segundo grau. O que é que eu vou fazer? Resolver essa equação. Eu posso ir atrás do delta logo. Delta é B ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Menos 4 vezes o A, que é menos 1. Vezes o C, que é menos 15 sobre 16. Aí, menos por menos mais por menos, menos, tá bom? Então, aqui vai ficar exatamente quanto para o delta? O delta é igual a 4, menos 15. Eu não sei se vocês concordam, eu já posso cancelar esse 16 com esse 4. Aí, aqui fica 4, então vai ficar menos 15 sobre 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, menos 15, 1 quarto. Então, tá aí. O nosso delta é 1 quarto. Então, se aplicarmos a fórmula de Bhaskara, chegamos à conclusão que Q é igual a menos B, que vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio, sobre 2A, que é menos 2. Então, aqui para Q encontramos 2 valores. Um foi exatamente 3 quartos, e o outro valor que encontramos para Q foi 5 quartos. Pessoal, a Q é uma probabilidade de fracasso. O maior valor que uma probabilidade pode assumir é 100%. Essa probabilidade aqui, ela está sendo maior do que 1, maior que 100%, então está descartado. Então, o valor que eu vou considerar para a probabilidade do meu fracasso naquele problema é 3 quartos. E é interessante que se a probabilidade do fracasso é 3 quartos, a probabilidade de sucesso é 1 quarto, já que eles são complementares, a soma deles tem que dar 1. Agora sim, vamos tentar responder o que a questão quer. A questão pergunta, nessas condições, a probabilidade de y ser superior a 3 é igual a. Então, você nota, pessoal, que como eu achei o P, achar a probabilidade de y ser superior a 3, lembrando que a experiência y ela foi repetida 5 vezes. Então, quando uma questão me pergunta, qual é a probabilidade da minha variável y ser repetida 3 vezes, sabendo que ela pertence a uma distribuição binomial que ocorreu exatamente 5 vezes. Então, se é para ela ser maior do que 3, e eu sei que ela ocorreu ao todo 5 vezes, é como se eu estivesse te perguntando a probabilidade do y ter ocorrido exatamente 4 vezes, ou a probabilidade do y ter ocorrido exatamente 5 vezes. Lembrando que quando eu falo 4, eu estou me referindo ao sucesso. Então, aqui, como é que você vai calcular essa probabilidade? Então, a gente vai calcular essa probabilidade da seguinte maneira. Quantas vezes essa nossa experiência, esse ensaio foi repetido? 5. Então, das 5 vezes que foi repetida, eu tenho que escolher as 4 vezes que ocorreu o sucesso. Vou multiplicar pela probabilidade de sucesso, lembrando que a gente já sabe que é 1 quarto. Ele vai ocorrer quantas vezes? 4 vezes. Então, o fracasso, que é 3 quartos, vai ter que ocorrer as demais vezes, que é só uma. Ficou claro? Aqui eu quero calcular a probabilidade de sucesso ocorrer 5 vezes. Então, dentre as 5 vezes que a experiência foi repetida, eu tenho que escolher as 5 vezes que eu quero que ocorra o sucesso. É claro que se eu tenho 5 e vou escolher 5, essa escolha só pode ser feita de uma única maneira. Qual é? Escolhendo todo mundo. Vou multiplicar pela probabilidade de ocorrer o sucesso, que é 1 quarto, elevado ao número de vezes que eu quero que ele repita, que no caso é 5 vezes.
Lembrando que eu não posso esquecer a probabilidade do fracasso. Se a experiência foi repetida 5 vezes e o sucesso ocorre 5, é porque o fracasso vai ocorrer absolutamente nenhuma vez. Vai ocorrer 0, tá bom? Então, a probabilidade da minha variável aleatória y ser maior que 3 é combinação de 5, 4 a 4, 5. Ali fica 1 quarto e ali fica 1. Então, vai ficar 1 vezes 3, fica 3. E aqui vai ficar 4 elevado a 5. Bacana. Aqui do outro lado, combinação de 5, 1 a 1. Galera, note que quando eu estou calculando combinação de 5, 4 a 4, escolher as 4 vezes que vai ocorrer o sucesso é equivalente a escolher a única vez que vai ocorrer o fracasso. Então, se a experiência foi repetida 5 vezes e eu quero escolher a única vez que vai ocorrer o fracasso, é lógico que eu vou ter 5 opções de escolha. Daí eu cheguei à conclusão que calcular a combinação de 5, 4 a 4 é a mesma coisa de calcular a combinação de 5 a 1, que dá 5, tá bom? Combinação de 5, 5 a 5. Eu estou te perguntando de quantas formas eu posso escolher 5 elementos dentre 5. Uma forma. Que forma é essa? Escolhendo todos os elementos. Aqui ficou 1 quarto elevado a 5, 3 quartos elevado a 0, então aqui vai ficar exatamente 1 sobre 4 elevado a 5. Eu posso manter o nosso denominador, que é 4 elevado a 5, e operar com os numeradores. Ali deu 15, né? Lá em cima. Você está vendo ó, que aqui você tem 5 vezes 3, 15. Aqui 1 vezes 1, 15 com 1 vai dar 16. Lembrando a vocês que 16 é 4 ao quadrado. Se eu simplificar, vai ficar 1 sobre 4 elevado a 3, que é exatamente 1 sobre 64. Então, essa probabilidade que nós estamos procurando, 1 sobre 64, está exatamente no item B de bola. Então, respondemos aí uma questão, ela ficou um pouco mais longa do que aparentemente porque nós demos uma verdadeira aula para vocês sobre distribuição binomial, tá bom? Então, eu vou gravar, fica aguardando os nossos próximos vídeos de estatística da banca. De início, eu vou focar nessa banca FCC, tá bom, pessoal? Até mais e até os nossos próximos vídeos.